Olá, meus amigos. Quero cumprimentar a todos. Hoje, com a graça de Deus, eu vou falar de um assunto que movimentou todo o Brasil até ontem no Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que podemos chamar de Tribunal Gaúcho. Eu, apesar de estar nesta tribuna política, eu não gostaria de falar do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente, porque eu não sou petista e nunca simpatizei com lulopetismo. Contudo, me vejo obrigado a falar do julgamento no TRF4. Foi um julgamento que me deixou triste, porque acredito que foi, apesar das negativas do próprio relator e dos demais, acredito que foi um julgamento puramente político. Até pela celeridade das ações, das atividades, a gente percebe que a pressa, desde a primeira instância, foi no sentido de impedir a candidatura do ex-presidente Lula. É lamentável. Naturalmente é necessário, ou seria necessário no Brasil, um trabalho como o que tem feito a Lava Jato. Mas no caso especificamente do Lula, as coisas andaram de forma política, é o que eu acredito. E ainda tem mais. No julgamento no Tribunal da 4ª Região, os julgadores esqueceram do princípio maior do direito penal, do direito criminal, que é a materialidade. A mão na massa. E isso não aconteceu com o presidente Lula. As ilações jurídicas que fizeram foi toda no sentido de comprometer Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Até aquela unanimidade nos deixa com a pulga atrás da orelha. Não é? Foi falado muito no julgamento que o Lula não estava presente em muitas ações, mas que avaliava. Como? Pegaram ele avaliando alguma coisa? São suposições, né? E não se julga, não se condena ninguém por uma suposição. Naturalmente, os governos do PT tiveram muitos erros, e muitos até comprovados na Lava Jato, que merece punição. Mas no caso do presidente Lula, né, pegaram ele assinando algum documento, fechando algum contrato ilegal, fazendo algum acordo. Essa história de delator, o delator está querendo efetivamente amenizar, atenuar sua pena, o seu pecado. Agora eles não medem esforços em colocar outras pessoas no meio, principalmente o presidente Lula, que entrou nessa como um troféu para eles, como um troféu. Eu não sou petista, repito, que sempre estive do lado oposto ao petista, mas como advogado estou do lado da justiça. A justiça que tem que ser feita. A política, o PT sabe fazer direitinho, os outros partidos. Então o julgador tem que julgar com os fatos, principalmente com os fatos, e aplicar o direito.
Agora eu gostaria de saber onde foi que eles pegaram o presidente Lula com a mão na massa. Essas empreiteiras teceram no Brasil todo teias criminais de todas as formas. Quem acredita no denuncismo deles, na colaboração, que colaboração? Esses caras nunca colaboraram com ninguém e vão colaborar muito menos com a justiça sempre. É essa a realidade. Então não existe materialidade para a condenação do ex-presidente Lula. Não existe. E esses juízes, esse tribunal devia respeitar um ex-presidente da República, um homem que veio do nada e chegou aonde chegou. Eles estão arrebentando, queimando com o prócer da história do Brasil. Essa é a realidade. Eu falo aqui indignado justamente para esses que julgaram e condenaram o presidente, fazendo ilações. Não adianta vir com discurso bonito, não. Cadê a materialidade? Eles estão dizendo que o triplex era do Lula, mas cadê a prova? Cadê a prova? Eles não têm prova disso, cabal. E não se pode. Em dúbio pro réu, já diz a melhor doutrina do direito e o próprio direito positivo. Tá? Então eu acho que isso aqui, esse julgamento do presidente Lula lá em Porto Alegre, foi um escândalo mesmo. Essa condenação, se o Lula for preso, efetivamente, nós estamos diante de uma aberração jurídica, de um aberrácio jurídico. É isso que acontece. Uma aberração jurídica. O Lula jamais mereceria ser preso por essas acusações ou condenado por essas acusações que eles estão fazendo. Isso, eu acredito que são forças contrárias a ele. E olha que eu estou do lado de cá, não sou a favor do PT, nunca votei no Lula, nem no PT, nem na Dilma, e ninguém deles. Mas justiça é justiça, política é política. Política é política. E naquele julgamento, olha, minha gente, aquilo foi uma dose brutal de preconceito contra o Lula. Pelo fato dele ser um retirante, um nordestino sofrido, que venceu a duras penas todos os preconceitos, ou praticamente quase todos, até chegar à presidência da República. Ele próprio, os dois governos dele foram bons governos. Já o da Dilma, que foi sua protegida, esse efetivamente merece todos os reparos. Contudo, o Lula é um vulto nacional, é uma pessoa que todos aqueles que julgaram ele deveriam reverenciá-lo. Deveriam reverenciá-lo. Não ficar chamando de réu, de culpado, que pegou aquilo, pegou... Nada, nada, isso são ilações. Quando eu não vi, ninguém viu, ninguém prova, existe a dúvida, indúbio pro réu, a dúvida para o réu. Isso, tanto na doutrina antiga, como no direito positivo brasileiro, está lá cravado no Código Penal. Então, acredito que aquele juiz, não são desembargadores, não, porque na Justiça Federal não tem desembargador, tem juiz federal do tribunal, tá? Não adianta aqueles arranjos, floreio todos que eles colocaram, para, afinal, descambar em cima de uma condenação contra o Lula. Demonizaram o pobre coitado porque, olha, quem fez o que fez na vida, o Lula, para chegar a presidente da República, vencendo barreiras, olha, pergunte a ele mesmo o quanto ele penou na vida, ele, a família dele. Inclusive, esta perseguição jurídica, anote aí, eu estou falando, essa perseguição jurídica matou a dona Marisa Letícia Lula da Silva. Ela morreu, coitada, envenenada
com tanta notícia desgraçada. E ainda tem certa mídia que faz tudo para demonizar e acabar com o Lula. Perceba como é que são os comentários. Aqui em Brasília, os comentaristas e as comentaristas é despreparado, não conhece nada de política, nunca leram um livro sobre política. E nem ciência política, ficam piruando ali do salão verde para o salão azul, né? Buscando uma fofoquinha daqui, outra da acolá, para acusar alguém, não é? E depois, com o julgamento do presidente Lula, eu vi algumas jornalistas âncoras de alguns news desses da vida, dando sorrisinhos de prazer, não é? É feio. Elas não sabem o que é direito, não sabem o que é justiça, muito pouco o que é jornalismo, né? Porque jornalismo não se faz como eles fazem, né? O jornalismo tem que ser um jornalismo sem puxar para os lados, ou para um lado capitalista como é. Tem que ser um jornalista independente e não ficar fazendo engenharia jornalística e política para induzir uma população atrasada e sem muita informação a tomar o lado errado. Muito obrigado.